Senhor tem para fazer. Guarda, Senhor, esses valores que sejam utilizados da melhor forma, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te agradecemos também pela vida do nosso pastor Edilson, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dele neste momento, a capacitação, em nome de Jesus, que o Senhor, ele seja a boca do Senhor nessa terra, nesse momento. Fale para a tua igreja aquilo que o Senhor quer trazer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Graça e paz, povo de Deus, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua empresa. Que bom, estamos aqui mais uma vez nessa noite para cultuar o Senhor. Com certeza, nós cremos que você já foi ministrado pelas canções, pela adoração, pela comunhão, né, pela presença do seu irmão que veio hoje, poder dar aquele abraço e poder se alegrar com ele. Tudo isso faz parte da comunhão que edifica, né, a igreja, que edifica os santos. E o nosso Deus é maravilhoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana ela foi bem agitada para nós. Graças a Deus o Senhor nos proporcionou muita coisa boa. E dentre elas nós estivemos ontem na Atini. Eu não sei se os meninos têm alguma foto aí. Se não tiver, não tem problema. Mas foi uma bênção, foi um grupo de jovens conosco, foi o pastor Davi, a irmã Amanda, o Benjamin. Quando chega lá ele agita os índios, os índios pequenos, correndo o tempo todo. Ele traz uma alegria tremenda naquele local com aqueles índios lá. Tem sido realmente assim uma bênção a vida dele. E a gente pôde ali compartilhar com aqueles irmãos, passar aquela tarde tão agradável, né? E ser ministrado por eles, e eles também... Aí o Senhor nos dá a oportunidade de servi-los. Eu tive conversando com o líder, que é o Reginaldo. Nós desafiamos para que nesse mês de junho, no culto de missões, ele estivesse, mas ele está com a agenda já completa. Mas provavelmente, no próximo culto, eu acredito que no mês de julho, eu vou ver com o pessoal de missões, né, os líderes. Na próxima data ele estará aqui conosco. E nós queremos fazer um desafio bem ousado. Nós queremos trazer aquele bando de índio para cá, né? Aqueles amados do Senhor, para que juntos possamos adorar o Senhor aqui. Então, vou estar aí já vendo com os nossos irmãos e missões líderes e organizarmos, né? Se for possível, a gente trazer todos, se não uma boa parte daqueles amados, para estarmos aqui adorando o Senhor. Então, de maneira que foi muito bom, muito agradável ontem ali naquele lugar. Amém, queridos? Também, lembrando aqui, de alguns irmãos, né, que estão passando por momentos de enfermidade, né? Nós queremos falar que a pastora Érica, né, está com problema na vesícula. Nós até colocamos no recadinhos. Nós temos a nossa irmã Gisele, né, que há pouco tempo também se reconciliou. Nós estamos acompanhando ela, está com problema de saúde também. E temos a Luana, a irmã Luana, né, a filha do Alessandro Dadá, que está internada também com uma dificuldade ali no seu estômago, nos seus intestinos. De maneira, queridos, que eu gostaria que agora nós nos colocássemos em pé. Vamos levantar um clamor, interceder pela vida desses queridos, para que o Senhor entre com a cura, com a restauração da saúde deles. E também nós nos alegramos com a presença do Eric aqui e da Rayane, né? Nayane. Esse casal, eles são parentes da nossa irmã Gleis, tá? Que perdeu o filhinho esses dias. Nós estivemos ali na casa deles e o casal estava lá conosco também no funeral, né? Estavam ali. E vamos estar intercedendo, orando por esses irmãos que estão enfermos e também pelo consolo, né, dessa família enlutada. A irmã Gleis, o Ricardo e a Jennifer. Tá bom? Para que o Senhor esteja consolando e confortando a vida deles. Nós sabemos que não é fácil, né? Perca de um filho, mas o nosso Deus é o Pai de todas as consolações. Amém? Então vamos clamar agora. Abra sua boca e comece a clamar por esses irmãos que estão com a sua saúde debilitada e pela família da Gleis e do Ricardo e da Jennifer. Senhor amado, nós entramos na tua presença, já estamos diante do Senhor e levantamos agora, Deus, um clamor
em tua presença, Pai querido, pela vida, Senhor, da pastora Érica. Deus querido, em nome de Jesus, toca com a tua mão. Senhor, nós invocamos nesta noite, nesta hora, o Jeová Rafá, que é o Deus da cura, é o Deus que sara toda enfermidade, é o Deus que levanta os paralíticos, é o Deus que cura os cegos, é o Deus que cura toda enfermidade. Pai, em nome de Jesus, sê ali com a tua serva, envia o teu anjo ali agora, Senhor. Ó Deus, toca, nós repreendemos, Senhor, todo aquele mal naquela vesícula, Senhor amado. Pedimos a intervenção do Senhor, pedimos que o Senhor, ó Deus, abra as portas, ó Deus, para que ela consiga fazer esse procedimento, Senhor, que é necessário fazer. Mas nós cremos também, se o Senhor quiser fazer, ó Deus, e assim nós cremos, é o desejo do nosso coração, que o Senhor faça, ó Deus, algo, ó Deus, sobrenatural, nesta hora, Senhor, na tua serva, curando, restaurando a sua saúde, Pai, tocando, Senhor, naquele órgão e restaurando completamente. Nós oramos assim, Deus, porque nós cremos no Deus do impossível, no Deus que tem todo o poder, no Deus que pode fazer milagres, que fez, está fazendo e fará. Colocamos também a vida da Luana, Senhor, ali no Santa Marta. Deus querido, toca nos seus intestinos, Senhor amado, em nome de Jesus, que a origem daquele mal, Senhor, seja, a Deus, descoberto, Senhor, e que ela seja tratada e sarada completamente, Senhor. Conforta ela ali agora, Senhor, tira toda a dor. Pai amado, toca com a tua mão, restaurando completamente, ó Pai. Clamamos também pela vida da Gisele, Deus querido, ó Deus, que o Senhor esteja operando na vida dela. Vá ali agora, Deus, na sua casa, Senhor amado, toca na sua mente, toca, ó Deus, no seu corpo, toca, ó Deus, na sua vida, Senhor amado, na sua alma, trazendo a cura, Senhor, das suas emoções, ó Deus, trazendo a cura no seu psicológico, Senhor, trazendo, Deus, a restauração, dando ânimo e força, Senhor, ó Deus, que os médicos também possam, ó Deus, detectar, ó Deus, qual a origem desse problema, Pai, em nome de Jesus. Deus, visita os teus servos agora, vai curando, vai restaurando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Hoje, Jeová Rafá, tu és poderoso para curar, tu és poderoso para operar os teus milagres, e a tua igreja nesta hora, Deus, unânime, ó Deus, é um só espírito, uma só fé, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, intercedemos ao Senhor, pelo sobrenatural do Senhor na vida desses queridos. Rogamos também, ó Deus, pela vida da Gleice, da Jennifer, Senhor, do Renato, Deus amado, que estão enlutados por toda a família, Senhor, tu que és o Pai de todas as consolações, Deus querido, opera agora na vida deles, Senhor, vai consolando, fortalecendo-os, ó Deus, nesta hora, ó Deus, consolando o coração daquela mãe, daquele pai, daquela irmã, Senhor, ó Deus, e que eles possam serem fortalecidos, que as suas forças sejam, ó Deus, fortalecidas em Ti, Pai, que eles possam prosseguir, adorando, ó Deus, confiando em Ti e servindo o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu és o Pai de todas as consolações. Obrigado por essa noite aqui, ó Deus, por esse momento aqui em Tua presença, onde podemos, ó Deus, adorar o Senhor, ó Deus, e nos confraternizarmos uns com os outros, termos comunhão uns com os outros, ó Deus, e orarmos a Ti, interceder pelos nossos irmãos, ó Deus, e saber que há um Deus nos céus que está presente aqui nesta noite, nos ouvindo, ó Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Oramos em nome de Jesus, amém. Querido, ainda em pé, abra sua Bíblia, em nome de Jesus, em Marcos capítulo 10, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 10, versos do 17 ao 22. Aleluia. Texto bem conhecido por todos nós, que fala sobre o jovem rico. Marcos capítulo 10, versos do 17 ao 22. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não defraudarás ninguém,
honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Bom Deus, maravilhoso, mais uma vez, Pai, fala conosco através da Tua santa palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração nesta hora, nos dando a revelação e falando em cada coração aqui nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Aleluia. Marcos, ou João Marcos, é o apóstolo, né? O discípulo de Jesus, aquele que foi o responsável por uma confusão que teve entre Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, a ponto de Barnabé ir para um lado e Paulo para o outro. Paulo falou assim: não quero esse camarada comigo não, manda ele embora. Mas depois, no fim da sua vida, Paulo falou assim: manda que Marcos me traga os pergaminhos, a minha capa. Marcos já tinha amadurecido um pouco mais, e ele escreveu esse evangelho tão lindo. E então ele registra aqui essa história, falando sobre esse jovem rico. Jesus, ele estava andando, e então esse homem, ele vem, esse jovem, né, como diz aqui o versículo, esse jovem homem veio e se prostrou diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim: olha, por que você me chama bom? Porque bom só existe um, que é o meu Pai que está nos céus. E então ele responde, Jesus fala assim: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele responde: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olha para ele, a Bíblia diz que, fitando Jesus o amou, e falou para ele: olha, então, só te falta uma coisa, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E então você terá um tesouro no céu. Mas aquele jovem, aquele homem, ele diz o seguinte, a Bíblia diz que ele, porém, contrariado com esta palavra que Jesus falou, ele retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades, ele era um homem muito rico, tinha muitos bens, muitas posses. E entristecido e contrariado, essa é a palavra, ele vai e não volta mais. Não queria desapegar dos seus bens, daquilo que ele tinha conquistado na força do seu braço. Queridos, nessa noite nós iremos falar sobre decisões, amém? Decisões. O texto fala sobre um jovem rico. E a juventude, esse período da nossa vida, ele é o período de decisões, não é verdade? É o período de decisões. Aos meus 13 anos de idade, eu tomei a decisão, ainda, embora sendo adolescente ainda, e já entrando um pouco já na juventude, né?
E esse é um período assim, bem complicado, porque eu me lembro, eu com 13 anos de idade eu era já grandão, né? Assim como as minhas meninas aí, né? A Heloísa tem 13. E eu era bem grandão e no meio dos coleguinhas da mesma idade, mais pequeno. Então, e aí passei um tempo dos 13 até os 17 anos no meio daquela turma, foi muito bom. Mas o tempo foi passando e eu queria estar no meio dos jovens já. Geralmente como acontece, né? Eu queria estar no meio dos jovens. Mas eu tinha o meu lugar que era no meio dos adolescentes, lá nos cadetes a jato. Um ministério para adolescentes que ainda existe. E eu me lembro que no dia em que eu fui reconhecido como diácono, porque eu já era diácono no ministério da Cristã Evangélica, da ICEB, Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, e o nome da igreja é Igreja Cristã Evangélica, né? Ela é muito grande ali para o lado do Nordeste, e eu lembro que lá nós somos consagrados a diácono, e quando passamos para o Ministério Luz do Mundo, foi feito esse reconhecimento, e naquela noite a minha mãe, ela trouxe uma lembrança, sabe, que foi direto no meu coração assim, pô! Falei, Deus, eu chorei, não teve como. Naquele momento ela chega com uma camisetinha no plástico, e ela está aqui, meu filho, justamente escrito Cadetes a Jato, aquela camisetinha que eu usava naquela época. Meu Deus do céu, o pastor não aguentou não. Me fez voltar, né, e relembrar do começo. Enfim, e foi algo assim, uma lembrança muito boa e gloriosa. Então, queridos, com 13 anos de idade, foi quando eu fiz a maior e mais importante decisão da minha vida, a maior e mais importante escolha. Foi no dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi o dia que eu falei assim, eu escolhi quem seria o meu Senhor, o dono do meu destino, o dono dos meus sonhos, o dono da minha vida, o Senhor da minha vida. Naquele dia, eu fiz essa decisão. E como alguém disse, eu entreguei a minha vida e nunca mais tomei mais para mim. Sabe por quê? Tem alguns que entregam e depois toma. Não é verdade? Eu entreguei e nunca mais tomei para mim. 13 anos de idade, ali também eu defini que toda a minha vida ela iria ser empregada na obra do Senhor. Estava nas mãos dele para ele fazer o que ele quisesse da minha vida. A maior e mais importante escolha que eu fiz. Dia 20 de julho de 1987. Naquela noite, me entreguei por inteiro. A segunda escolha mais importante da minha vida, eu fiz aos 27 anos, quando eu conheci essa mulher. E eu a escolhi para ser minha esposa. Aquela com quem eu iria viver toda a minha vida, até quando Deus permitisse, até que a morte nos separe, é o que a Bíblia diz. A segunda decisão mais importante foi essa. Quando eu escolhi ela para compartilhar os nossos dons, como foi ministrado na célula aqui, né? Para aqueles que não estão vindo na célula, célula de casais está... Eu sei que todas as outras estão bênção, né? Mas eu sou suspeito de falar da célula de casais. Então, foi aos 27 anos que eu decidi com quem eu iria viver a minha vida e construir a minha família. Temos aí as nossas duas filhas, Elisa e Heloísa, que estão aqui. Glória a Deus por isso. E estão aqui servindo o Senhor conosco. Queridos, então, decisões
as escolhas, elas fazem parte da nossa vida, amém? E as escolhas, elas são muito importantes, muito importantes. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é a resposta das escolhas que fizemos. A minha vida e a sua vida é a resposta das escolhas que nós fizemos. Essa fase entre os 18 e 30 anos, nós já passamos, né, dessa faixa etária aí, nós não estamos isentos ainda, porque a nossa vida ela é feita de escolhas, né, durante todo o tempo. Mas principalmente nessa fase entre os 18 e 30 anos, que é chamado a fase de decisões na vida. Você sabia disso? É a fase de decisões na nossa vida. Ela é muito importante, porque aí você está construindo a base. E todas as nossas escolhas, elas vão refletir. No curso da nossa vida. Então, escolhas, elas são muito importantes. E a nossa vida, ela é a resposta dessas escolhas que nós fizemos, que você fez. Que você fez. Por isso a palavra diz que, de que te queixas, ó homem vivente? De que te queixas? Porque às vezes nós nos encontramos em muitos momentos assim, nos queixando, murmurando, né? E a Bíblia responde: queixe-se cada um. Lá fala assim, dos seus próprios pecados. Ou seja, eu quero, não torcendo a palavra, mas dizer assim, queixe-se cada um das suas decisões, das suas escolhas que você fez. Porque a nossa vida hoje, ela é realmente a resposta daquilo que nós escolhemos. Não é verdade, queridos? Amém? Houve-se um silêncio. Eita Deus. Então, por isso, fazer escolhas, ela é extremamente importante para todos nós. Principalmente nessa fase aí, entre os 18 e 30 anos. Por exemplo, se nós, durante esse período, fizermos a escolha da profissão errada, por exemplo, não é verdade? Vai refletir lá na frente. Uma formação no caráter, que você teve uma deformação, aquele caráter deformado. Sabe, é um período onde realmente nós fazemos essas escolhas. Por isso é extremamente importante. Nesse tempo, entre os 18 e 30 anos, inclusive Jesus, ele começou o seu ministério aos 30 anos. Nós iremos, daqui a pouco, entrar um pouco mais profundo nesse texto, porque aqui o título fala sobre o jovem rico, mas a palavra fala assim, que um homem, fala sobre um homem. Nós iremos entender essa questão. Se eu esquecesse aí, pastor, alguém pode levantar, me explica esse negócio aí. Você esqueceu, porque a gente vai falando aqui e esquece. Mas, esse período, queridos, é um período muito importante da nossa vida. É a fase, como nós falamos, que chamamos da idade das decisões. E nós precisamos ter esse cuidado nas escolhas em que fazemos. E durante esse período, dos 18 aos 30 anos, há tempo de consertar. Né? Há tempo da pessoa voltar atrás ainda. Porque depois que passa dos 30, fica um pouco mais difícil, vai ficando mais complicado. Por exemplo, um exemplo lá em casa. A Elisa começou a faculdade o ano passado e ela, naquela indecisão do que fazer, de escolher qual o curso, né, qual a formação que ela queria, ela escolheu nutrição. E aí, estudou um semestre, e quando foi no início desse ano, falou, pai, mãe,
não é o que eu quero, não. Aí nós chamamos, filha, fique em paz, fique em paz. Você tem todo o tempo, vá orar, vá buscar Deus e escolha. Esse é o momento. Ainda bem que você detectou agora. Já pensou? Terminar a faculdade todinha? E depois, não foi. Então, meu jovem, preste bem atenção. É importante a gente parar, pensar e tomar a decisão, a escolha certa. Então, graças a Deus, ela teve esse discernimento. Falei, amém. Então, aí, como pai, como mãe, a gente, fala e tal, olha, que tal isso, que tal aquilo, mas você que escolhe. A gente só apoia na oração ali, porque é um conflito. Enfim, e tantas outras coisas você pode consertar. Mas, por exemplo, algo que é muito complexo e assim, eu preciso falar nessa noite. Desculpem. Eu preciso falar nessa noite. E os irmãos irão nos entender. Por exemplo, um casamento. Uma escolha que você fez no casamento. Aí já fica mais complicado, né? Você, o homem chutar o balde, dispensar uma de 30 ou de 40 por 2 de 20, não dá mais. Eu sei que tem situações que também estão tão complexas, tão difíceis de se resolver, mas nós queremos um Deus que pode fazer. E quando nós nos colocamos à disposição e pagamos o preço para isso e clamamos ao Senhor, Ele tem a solução. Mas não há mais esse precedente de alguém que está casado hoje, vivendo juntos ali e tal, e me arrependi, e agora? Não tem mais como voltar atrás. É clamar ao Deus dos céus, crer no milagre, e vamos que vamos. E clamar ao Senhor. Então são decisões que fazemos e que refletem. E como falamos, a nossa vida hoje é a resposta dessas decisões. Agora, entre tantas outras escolhas que, por exemplo, tem pessoas que durante esse período conseguem fortunas, conseguem status, conseguem sucesso, conseguem deslanchar. Mas o grande problema, queridos, nesse período de escolhas, são as máquinas, São as máquinas que se usa para fazer essas escolhas. Entende? Porque muitos, por exemplo, usam a mentira para chegar lá. Outros usam o suborno. Outros usam a inveja. Outros usam o engano. Outros a falsidade para chegar. Então o problema são as máquinas, os meios para se chegar lá. No momento de fazer essas escolhas. Então nós sabemos que tudo que começa com mentira, termina em mentira. Tudo que começa com mentira, termina em mentira. E nós sabemos que, a não ser que no meio desse processo, a pessoa tome uma posição corajosa. Qual, pastor? Essa decisão corajosa de confissão, de consertar as coisas. Opa, o meio pelo qual eu cheguei está errado, então vou voltar atrás, fazer um caminho de volta e consertar isso. Confissão, confessar a sua mentira, confessar a falsidade.
confessar a falcatrua que fez. E isso não é fácil, mas é preciso. Amém? A não ser que nesse processo a pessoa tenha essa coragem. E para fazer isso é preciso ter coragem. De voltar atrás, de confessar, de restituir. Como Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, Zaqueu, pousar em sua casa. Ele tinha ouvido falar que Jesus ia passar por ali. Ele já angustiado pela vida que estava vivendo, cobrador de impostos e ladrão, roubando as pessoas. Ele não aguentava mais. Mas ele falou: Jesus vai passar aqui, esse negócio vai ser resolvido. Zaqueu, desce depressa. E a Bíblia diz que ele desceu alegre. A expressão na Bíblia, Zaqueu desceu gostoso, né? Desceu alegre. Preparou um jantar para Jesus e os discípulos. E naquele momento ali, ele falou: rapaz, eu vou até agora. As pessoas reunidas, ele teve coragem. Jesus. E ele falou: olha, eu tenho sido esse tipo de pessoa. E eu vou restituir 4 vezes mais, não é isso que a Bíblia diz? 4 vezes mais a quem eu defraudei. Hoje houve salvação nessa casa. Aleluia. Ele foi restaurado, ele teve essa coragem, queridos. E é preciso ter essa coragem no coração, nesse processo. Porque tudo que começa com mentira, termina com mentira. Tudo que começa com falsidade, vai terminar com falsidade. Tudo que começa com engano, vai terminar com engano. Lembra de Jacó? Trabalhou 7 anos para Raquel. Mas depois, chega na noite, vai, Labão, que negócio é esse? Jacó, não te avisaram não, Jacó? Aqui é o seguinte, a mais velha casa primeiro que a mais nova. Então, se você estiver disposto a trabalhar mais 7 anos, na hora. Então, tudo que começa com engano, termina com engano. Tudo que começa, queridos, com um caráter, um desvio de caráter, termina com desvio de caráter. Tudo que começa sobre essas bases, vai terminar exatamente do jeito que começou. A não ser que haja arrependimento no meio do processo, restituição, confissão e devolução. Aí a bênção de Deus entra e muda tudo. Sabe por quê, queridos? A origem da vida é a semente, né? Sabia? A origem da vida é a semente. No óvulo materno é implantada uma semente do homem, fecunda e nasce um ser humano. Você pega a semente de milho, lança na terra, nasce milho. Você pega o feijão, vem feijão. Então a origem da vida é a semente. Aí entra a lei da semeadura. Não é verdade? Tudo que se planta, se colhe. E a gente colhe exatamente de acordo com a semente que nós plantamos. A qualidade da semente em que semeamos, a qual semeamos na terra. Então iremos colher exatamente aquilo que plantamos. Aí tem aquela frase que diz: a semeadura é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Não tem como fugir. Interessante, você planta um grão de milho, nasce um pé de milho com 4 espigas.
E eu me lembro que uma vez aqui no estudo da escola bíblica, nós calculamos lá em casa, né, quantos grãos de milho tem uma espiga, dessas mais robustas. Se eu não me engano, irmãos, em média, de uma espiga só, ela vem com 400 e poucos grãos. Uma só. Se eu não me engano, se não for mais um pouco. Planta-se uma semente de milho, nasce um pé de milho, com 4 espigas, agora multiplica isso por 4. Então a gente colhe exatamente a qualidade da semente que nós semeamos. Queridos, então, esse jovem rico aqui na Bíblia, né, que Jesus está contando essa história, ele já era, de fato, um homem maduro. Porque aqui no Brasil, a maioridade civil é aos 18 anos, não é isso? Completou os 18 anos, você já pode tirar os seus documentos, não é isso? Você já é responsável pelos seus atos. Mas na cultura judaica, aqui nesse tempo, a maioridade era 30 anos de idade. Até 29 anos não era. Aqui você pode ver que o título está assim, o jovem rico, mas quando Marcos começa a falar, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou. Certamente ele não era casado, mas esse homem, ele já tinha trabalhado, ele já tinha conquistado fortunas, ele tinha bens, né? Ele já tinha construído um patrimônio durante esse período. Mas, queridos, fazer fortuna, adquirir bens, ter uma vida estabilizada, humanamente falando, isso não é ruim, é muito bom. Mas ela não é sinônimo de felicidade e sucesso. Não é sinônimo de felicidade e sucesso, de prosperidade. Porque prosperidade, segundo a Bíblia, você está bem com Deus, você está bem com Deus, você está bem com a sua saúde, você está bem com a sua família, você está bem em todas as áreas da sua vida. Ter a presença de Deus dentro de você e ser repleto dessa paz. Então, como falamos, você construir um patrimônio e ter todas essas coisas não é pecado, mas não é sinônimo de felicidade. Sabe por quê? Olha só, esse jovem, ele era rico, milionário, tinha muitos bens, mas ele vem até Jesus. Faltava alguma coisa na vida daquele homem. Então, a Bíblia diz que ele vem até Jesus e ele faz uma pergunta, amados, que acompanha toda a pessoa até a hora da morte. Ele chega até Jesus e faz essa pergunta, que toda pessoa é acompanhada por ela até a hora da morte. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta que ecoa na alma de toda pessoa. Ah, não creio em Deus. Está lá a interrogação. O que vai acontecer? O que eu preciso, para no outro lado da vida eu viver, ter uma vida boa. Então esse jovem rico, ele chega para Jesus e faz essa pergunta. Bom mestre, ele qualifica Jesus de bom mestre. Ele vai até a pessoa certa, amém? Ele vai até a pessoa certa. E ele faz a pergunta certa para Jesus. Se eu e você que está aqui nessa noite, se você deseja, ter uma resposta certa, ninguém melhor do que Jesus para te dar essa resposta. Glória a Deus. Se você quer a resposta certa de alguma coisa, ninguém melhor do que Jesus para te dar essa resposta.
Então aquele jovem vai na pessoa certa e faz a pergunta à pessoa certa. Se você quiser a resposta certa, pergunte a Jesus. Às vezes você vai a um lugar, não é verdade? Nessa noite você veio nesse lugar. Glória a Deus. Você veio nesse lugar. Você tinha muitas outras opções para ir. Não é verdade? Mas acredito que você veio ao lugar certo. Você tinha várias opções, inúmeras delas, nessa noite. Porque tem muita gente por aí, muitos lugares por aí que estão oferecendo aquelas maçãs podres, que aparentemente são boas, mas que de fato elas são podres, não têm consistência. Que estão oferecendo por aí essas maçãs e muitos milagres, coisas miraculosas, e vantagens, e tantas coisas. Mas também, nesse ínterim, tem pessoas que vêm ao lugar certo, mas que fazem escolhas erradas. É o caso desse jovem. Veio a pessoa certa, fez a pergunta certa, mas fez a escolha errada. Mas fez a escolha errada. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus chama ele e fala assim: porque você me chama bom, ninguém é moço não, um que é Deus. Você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Sim. Sim. Não matarás. Sabe o que é assassinar uma pessoa? Sim, eu tenho observado isso. Hoje, que todos os domingos estou aqui com o Wellington e sempre vou estar citando isso, o Wellington e o Felipe. Estávamos falando justamente sobre a vida, o relacionamento com a igreja de Deus, com o corpo. E lá em 1 João fala assim: se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Aquele que odeia seu irmão é assassino. Onde eu quero chegar? Além de literalmente a pessoa chegar e tirar a vida do seu próximo, também tem a questão de você assassinar, ou de nós assassinarmos alguém no nosso coração. É disso que João está falando. Aquele que não ama seu irmão é assassino. Então nós somos uma família, um corpo. A igreja. Então é da natureza de Deus amar uns aos outros. E tem que ser, é natural do coração do crente, do filho de Deus, também ter esse fruto. Eu até falei para eles, e na hora a voz embargou ainda, porque quando eu comecei a lembrar de tantas coisas, irmãos, que a gente vê, tantas injustiças, tantos males, coisas horrendas que a gente vê acontecer, e a pessoa abriu o coração e perdoar. Aí eu contei a história para eles, falei: Wellington e Felipe, a gente consegue superar essas coisas, sabe como? Quando a gente olha para cima, a gente olha para a cruz e para a gente. Porque na hora que nós pecamos, a quem nós recorremos? Ao Pai do céu. Oh Deus, perdoa. Oh Senhor, tem misericórdia. E o que Deus faz? Ele vê o coração compungido e contrito. Deus, ele não resiste esse coração quebrantado, né, pastor Dalmir? E aí nos arrependemos ali, e o Senhor nos abraça e nos dá o perdão. Aí voltamos para nós mesmos. Quem somos nós para não perdoar? Eu fui perdoado. Você foi perdoado.
Não matarás. Aquele jovem rico sabia. O segundo mandamento, não adulterarás. Nós sabemos o que é um adultério. É ir para a cama com alguém que não é o seu cônjuge. Não adulterarás. É isso. Terceiro, não furtar. Não roubar. E há muitos que dizem que não furtam, mas que não cumprem as suas obrigações. Não pagam as suas dívidas. Enfim, com o governo, sonegam impostos. Não dirás falso testemunho. A pessoa constrói uma história, uma vida, com tanta dificuldade, com tanta luta, cuidando da sua dignidade, do seu caráter. Aí chega alguém com aquele membrozinho chamado língua, inventa uma história, manchando a reputação. E tem aqueles que ainda emprestam seus ouvidos para ouvir, e acreditam ainda passam para outros, uma vida construída com dignidade, com esforço, com lealdade, por um simples falatório, um falso testemunho, alguém destrói. E nós sabemos que uma palavra maldita, ela é como você pegar as penas de uma galinha e soltar num penhasco. A gente pode até conseguir pegar muita coisa, mas tem outras coisas que não tem como não. Tem outras penas que nunca mais vai se ver. Não dirás falso testemunho. Não defraudarás ninguém. Defraudar as pessoas. E Paulo diz isso. Sobre não defraudarmos as pessoas, não colocarmos nelas expectativas que eu não possa corresponder. Por isso que o namoro cristão precisa ser um namoro santo. Não desperte algo no seu namorado, na sua namorada, antes do tempo. Tem um tempo certo para isso. Não defraude. Não lance uma expectativa que você não possa corresponder e suprir. Depois vem: honra a teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Como é que está, filhos, o seu relacionamento com seus pais? Tem andado em obediência? Eu acho que vou fazer uma pesquisa de campo aqui com os pais, saber como é que está o coração dos filhos, dos jovens dessa igreja. Mas esse jovem, ele dá uma resposta assim tão interessante. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tenho observado, e tem muitos de nós que assim, estamos observando, mas será que estamos cumprindo e fazendo no coração? Será que estamos praticando? Eu não sei se de fato esse jovem, além de observar, ele realmente cumpria isso, mas ele falou para Jesus aqui. Mas Jesus, como Ele nos ama, Ele nos conhece, e Ele sabe que nós somos falhos e pecadores, Ele sabe que nós somos, que nós erramos, nós pecamos,
O ser humano, ele falha, ele peca. Aqui a palavra diz que Jesus, fitando, o amou. Jesus olhou assim, rapaz. O amou. Não desprezou, não lançou na lata de lixo. Não, você não serve. Ora, era um jovem, um homem maduro, com talvez mais de 30 anos, só que não era casado. Jesus fita os olhos nele, com aqueles olhos que são como chama de fogo, que conhece tudo, que vê tudo. Fitando o amor. E falou assim, olha, tudo bem, mas só falta uma coisa. Vai lá e vende tudo o que você tem. Até aqui, queridos, esses mandamentos que Jesus falou para aquele jovem, aquele homem, ele trata do relacionamento com o próximo, né? Observou aí? Está tratando do meu relacionamento com o meu próximo, com as pessoas. Com as pessoas. E Jesus, ele vai assim, então vai lá, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Jesus garantiu isso. Depois vem e segue-me. É impossível, essa frase eu falei no domingo passado, servirmos Jesus sem atendermos às suas prescrições, aquilo que ele determina. É impossível. Jesus, ele é educado, como diz o Paulo César, né? Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado. Ele chega educadamente. Ele chama. Mas para segui-lo, tem que ser conforme Ele quer. Amém? Não é do meu jeito. E essa palavra nós temos ouvido muito esses dias. Vinde a mim todos vós, vem do jeito que você está. Mas você não pode permanecer como você está. Sexta-feira, conversando com alguns pastores, estava lá o pastor Mike, o pastor Davi, e um dos pastores que estavam conosco ali na mesa da comunhão, ele testemunhando, ele é um empresário, ele lidar com muitas pessoas abastadas, ricas, ele tem muito contato. E ele conversando com um desses seus clientes, ele detectou que o pastor era, né, que era pastor, que era crente e tal. Ele falou, então, eu posso ir na sua igreja lá, fazer uma visita? Posso. Olha só a pergunta, a sua igreja é uma igreja inclusiva? A sua igreja é uma igreja inclusiva? Eu vou lá, eu posso ir, mas ninguém vai mexer comigo, né? Posso continuar na minha prática. O pastor entendeu na hora. Não. É diferente. Exige mudança. Está entendendo, queridos, o nível em que estamos? Então, para seguirmos Jesus, não é do meu jeito, é do jeito dele. Esse jovem, ele queria herdar a vida eterna, mas queria continuar do jeito dele. Do jeitinho dele. Então Jesus, ele é bem direto. Ele não faz meia boca. Jesus, vai lá, vende o que você tem. Tudo que você tem, dê aos pobres. Depois vem e segue-me. E aquele jovem ficou contrariado com essa palavra que Jesus falou. E não é diferente na igreja nos dias de hoje. Rapaz, esse pastor Edilson parece um general.
Bate demais às vezes. Fala tanto de santidade. Será que esse cara é assim mesmo? Não sou pecador igual você, qualquer outra pessoa. Simplesmente estou cumprindo o papel pelo qual o Senhor me incumbiu de proclamar a palavra. E tenho procurado melhorar cada dia, pela misericórdia dEle. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, Ele diz assim: é do meu jeito, não é do seu jeito, rapaz. Jesus o amou e deu uma oportunidade para ele. Por quê, queridos? O caminho é estreito. Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, mas apertado e esforçoso é o quê? É o caminho que conduz para a salvação, e são poucos os que entram por ele. Carregar a cruz, negar-se a si mesmo, todo dia é preciso estarmos todo dia andando com o Senhor. Sabe, a vida cristã é isso, é andar diário com Ele, de negar a si mesmo, de ser melhor, de ter mais comunhão com Ele. Você sabe qual é o maior problema? O maior trabalho de Deus conosco, cristãos, principalmente, é de nos matar. Ih, pastor, o que é isso? Deus vai me matar, mandar um raio? Não. Porque a Bíblia diz assim: olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Está falando de morte para o meu eu. Está falando de viver para Ele, porque é isso que tem valor, é isso que vale a pena viver para Ele. Obedecer essa palavra, queridos, obedecer essa palavra que eu preciso fazer, que nós precisamos fazer. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Até o bem que eu não faço, nisso estou pecando. Quanto mais o pecado que a gente pratica. Então é do jeito de Jesus. Nós precisamos morrer para nós mesmos. O pastor Zé que fala isso. Você já viu algum defunto reclamar de alguma coisa? Nem a roupa que ele está lá, foi ele que escolheu. Alguém que foi lá e colocou. Às vezes a pessoa idealiza um funeral, eu quero assim, assado. Tem uns que conseguem, mas tem outros que morreu, põe lá a roupa lá, ajeitou, buraco. O morto não reclama, não fala nada. Você já viu algum morto reclamando? Ei, essa camisa não. Ei, esse sapato não foi. Oh, o cemitério não foi esse que eu falei. A cova não. Eu não quero ser enterrado, não, quero ser cremado. Para cremar está caro demais. Um buraco. Sabe, então nós precisamos morrer. Por qualquer coisa nós ficamos com dodói. Por qualquer coisa a gente fica bicudo, ressentido, magoado. Sabe? E tem aqueles assim que estão na frente de batalha, né? Aconteceu alguma coisinha, recua. A gente fica massageando a alma, o nosso ego, e Deus quer fazer através de nós. E a gente recua por causa da nossa alma. É preciso avançar. Deixar essas coisinhas de lado. Então precisamos morrer, para que a glória do Senhor brilhe através de nós, para que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer através de nós. É do jeito deles, querido.
dele, querido. E concluindo nessa noite, já quero chamar o Ministério de Louvor para adorarmos o Senhor, depois estarmos orando. Você sabe o que é que Jesus quer que nós façamos para segui-lo? Desapegar. Desapegar. Desapega. Igual a irmã Cida falou aqui, né? Vai lá no armário, desapega. Tem tanta coisa lá que está boa para usar, está lá agarrado, está lá, nem usa. Desapega, doa, entrega. Desapegarmos, irmãos. Desapegarmos. E eu pergunto nessa noite, o que está faltando, o que está falando mais alto dentro de cada um de nós, que tem nos impedido, irmãos, de prosseguir, de avançar, sabe, de seguir Jesus. O que está nos faltando, o que está falando mais alto, para obedecer aquilo que Deus tem confiado a você? O que está falando mais alto? A palavra nessa noite é desapega. Amém? Desapega. Seguir Jesus implica em deixar tudo. Glória a Deus. Seguir Jesus implica em deixar tudo por Ele. Aos 13 anos, o pastor Edilson entregou o comando da vida dele ao Senhor Jesus. Falei, Deus, é do Senhor. Aonde o Senhor me mandar, eu vou. Aos 27, escolhi essa mulher como minha esposa. No ano passado, eu falei, essa barbearia vai ficar aí. Abri mão. Não pode competir com o chamado. Eu sei que alguém tem que trabalhar. Alguém tem que fazer alguma coisa na igreja. Mas eu fui chamado para isso. Para cuidar de vidas. Sabe, integralmente. Falei, Deus, me lanço em tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser. Então, querido, nessa noite eu não sei qual o chamado, o que tem faltado em você, o que está falando mais alto, mas nessa noite é um momento de desapegar. Não faça como esse jovem rico. Ele foi contrariado. Faça o contrário. Fala, Senhor, quero deixar tudo. Abrir mão de tudo. Que eu sei que é o melhor. Eu sei que é o melhor do Senhor para mim. Amém? Amém. Aleluia. Obedecer é melhor que sacrificar. Amém, igreja? Aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos cantar a oração do Pai Nosso. Aleluia. Som, dois, som. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Agora o Senhor entregue tudo aquilo que porventura tem impedido de você servi-lo, de segui-lo melhor. Oh Espírito Santo, fala o coração do teu povo, Senhor.
Senhor, amém? E nessa noite, o desafio é o que você está disposto a desapegar. Precisamos dar uma resposta ao Senhor. Baixe a sua cabeça. Faça uma introspecção na sua alma, no seu coração. Diga, Espírito Santo, me mostra o que eu preciso deixar, o que eu preciso abandonar, o que eu preciso deixar para trás, desapegar, para que a tua glória reflita, para que a tua vontade se cumpra em mim, para que eu possa estar mais junto do Senhor, para que eu possa seguir o Senhor com fidelidade, com integridade de coração. Hoje você está tendo essa oportunidade de fazer essa escolha. Como nós falamos, a nossa vida é a resposta das escolhas que fazemos, das decisões que tomamos na nossa vida. E nessa noite é noite de decisão. Desapegue de tudo aquilo que tem impedido você. Desapegue do seu orgulho, do seu erro, do pecado que tem impedido a sua alma. Seja livre para se buscar. Desapegue do engano. Desapegue nessa noite. Deixe a glória de Deus entrar na sua vida. Põe a mão no seu coração, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Porque é pelo Senhor, é por ti, é para ti. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, Deus, que fala ao nosso coração, que nos dá a revelação da palavra, que fala através, ó Deus, dos nossos lábios, nossos gestos, atitudes. Senhor, que possamos, ó Deus, nos desapegar, como diz o autor aos Hebreus, de todo pecado, de todo peso que nos impede de correr. Desapegar, ó Deus, daquilo que nos impede de te seguir. Abençoa a tua igreja, Senhor. Trabalha no nosso coração. Aleluia. Remova todo o lixo. Vem com teu fogo nesta noite, ó Deus, e queime tudo aquilo que é removível. Tudo aquilo, Deus, que não presta. Tudo aquilo que é palha, Senhor. Queima com o fogo da tua glória. Em nome de Jesus. E aviva o teu povo, Senhor. Aviva o ministério nessa noite, Senhor. Aleluia. Aviva, Deus, a liderança dessa igreja, Senhor. Aviva, Deus, os liderados dessa igreja, Senhor. Aviva as células dessa igreja, Senhor. Aleluia. Remove, ó Deus, em nome de Jesus, e que possamos nos desapegar de toda infidelidade. Nos desapegar, ó Deus, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, a tua santidade, tudo aquilo, Deus, que o Senhor não escreveu a nosso respeito. Que possamos sair aqui nessa noite, Deus, não como um jovem contrariado, mas com o coração disposto a te obedecer e a cumprir a tua vontade. Faz isso, Deus, nesses corações, e que haja essa disposição no coração dos meus irmãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará. Que faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. Profetizamos mais uma vez uma semana super abundante, e cremos, ó Deus, que o Senhor estará conosco em todos os momentos. O Senhor é aquele que nos ajuda, que está conosco. Estaremos encorajando.
Senhor. E queremos ser homens e mulheres, jovens e crianças obedientes a Ti. Obedientes ao Senhor, Tua palavra. Que o Teu amor infinito, incondicional, o amor de Deus Pai, que a graça, superabundante graça do Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou e que nos salvou, e que as doces consolações do Espírito Santo